Fala galera, tudo beleza? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o futebol feminino, mais precisamente sobre a seleção brasileira de futebol feminino. Recentemente a gente perdeu nas quartas de final e acabou o sonho da gente lutar por medalhas, de subir ao pódio mais uma vez, como a gente fez em 2004 em Atenas e em 2008 em Pequim, quando nós chegamos até a final e conseguimos as medalhas de prata. Esse ano, nas quartas de final, a gente acabou perdendo e o futebol feminino, mais uma vez, 2012, 2016 e na Olimpíada desse ano, Tóquio 2020, a gente está fora mais uma vez da disputa por medalhas. E aí sempre que isso acontece, a gente vê muita discussão, se fala muito do futebol feminino, especialmente da seleção brasileira. Mas tem alguns pontos que a gente precisa conversar, que a gente precisa refletir, antes de estar falando qualquer coisa ou ouvindo as coisas sem saber ou sem ter, na verdade, a dimensão de causa e consequência de tudo isso que acontece. Beleza? Então, vamos lá! Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que as meninas que chegam na seleção brasileira, a seleção brasileira que chega a disputar os Jogos Olímpicos e as grandes competições, aquelas meninas são guerreiras, tá? Isso é a primeira coisa que a gente precisa saber, porque para estar ali e viver o que elas vivem no futebol e chegar ao alto nível é uma coisa que assim é surpreendente por todos os obstáculos, por todas as dificuldades. E muito disso tem minha culpa, tem a sua culpa, tem a culpa do nosso país inteiro. Então chegar diante de um mau resultado, de um resultado que não era o esperado e colocar todo o peso e toda a culpa somente nas meninas, beleza, elas estão ali jogando e tal, não foram bem, não se saíram bem, ótimo. Mas o que a gente precisa ter a consciência é que a gente não dá o devido valor, a valorização e o respeito ao futebol feminino como a gente dá ao futebol masculino, por exemplo. E a gente tem inúmeros fatos, históricos e culturais que nos levam a isso. Vamos começar a tratar. Primeiro, a gente aqui no Brasil, a gente não tem a cultura do futebol feminino. Essa aqui é a verdade. E se a gente for falar dos esportes de uma maneira geral, a gente não tem uma cultura esportiva. A cultura esportiva do Brasil se resume ao futebol masculino e ponto. Está tentando se criar algumas saídas para ver se começa a conseguir uma popularização e mais meninas jogando, mais competições e a gente conseguir melhorar. Só para vocês terem um exemplo, uma ideia disso, Lá nos Estados Unidos, o futebol feminino ele é muito popular. As meninas lá, elas jogam futebol, o que eles chamam lá de soccer, Elas são acostumadas culturalmente lá a jogar desde muito novas. Então, para falar a verdade, as meninas jogam até mais do que os meninos, Elas têm mais incentivo e elas gostam mais de praticar o soccer do que os meninos. Enquanto aqui no Brasil não, pelo contrário. Só a gente pensar que o seguinte, há poucos anos atrás, vamos colocar aí 40 anos numa média, até há 40 anos atrás o futebol feminino era proibido no Brasil. O futebol feminino foi proibido no Brasil. Passou quase 40 anos proibido de ser disputado aqui no Brasil. Da década de 40 até quase início da década de 80. Então foram 40 anos em que o futebol feminino ele foi proibido no Brasil. E isso faz 40 anos, foi no início da década de 80. A gente está em 2021. Então como é que a gente vai ter uma cultura esportiva suficiente para fazer com que a gente consiga bater de igual para igual? E na escola? Será que na escola as meninas elas são incentivadas a jogar futebol? A grande verdade é que não, é pouca a realidade em que as meninas elas são de fato incentivadas a jogar futebol. Na maioria das vezes, e assim era, pelo menos antigamente era assim,
Os meninos jogavam futebol, as meninas jogavam queimado ou jogavam vôlei, elas não eram incentivadas a jogar futebol. Na rua, os meninos jogam futebol, as meninas não jogam futebol. Isso é cultural nosso, infelizmente. Infelizmente, não tem como mudar de uma hora para outra. A gente teve, seleções femininas esplendorosas, campeão mundial, a gente teve Marta, 6 vezes melhor do mundo, a gente tem a Formiga que está se despedindo da seleção, excelente jogadora, a gente teve Cristiano, excelente atacante, e todas as outras meninas dessa geração, e essas meninas de agora também, por que não? Não adianta crucificar as meninas, mas a gente tem pelo talento nato, a gente tem porque são meninas que se destacam, dentro de um quantitativo muito reduzido, das meninas que chegam a alto nível, precisam sair do país para poder jogar, para poder mostrar o seu futebol, para poder trabalhar através do futebol, porque aqui no Brasil, infelizmente, isso não seria possível. Então fica aí essa análise da gente perceber que não adianta somente a gente chegar e criticar a seleção brasileira que não conseguiu o pódio. O Brasil é o país do futebol. Cara, isso acabou faz tempo. E se a gente for falar de futebol feminino, o Brasil nunca foi o país do futebol feminino. Nunca. Pelo contrário, é como eu disse, o Brasil já proibiu as mulheres de jogarem futebol. Como é que a gente vai agora querer exigir que as meninas, que a seleção brasileira ganhe um ouro olímpico, ou ganhe uma medalha olímpica assim? Não é assim, a gente ganhou 2 medalhas de prata em 2004 e 2008, mas muito pelo talento individual, pela equipe que se formou, que era uma equipe muito boa, muito bem treinada, numa época muito boa, porém, não adianta achar que vai ser o tempo todo assim. Tem que ter organização, tem que ter estrutura, tem que ter espaço, isso tem que ser uma cultura. Essa cultura vai muito da nossa sociedade, do chão da escola, da gente valorizar, incentivar as meninas a praticarem esportes, seja ele futebol ou qualquer outro. A gente está falando aqui de futebol, mas a verdade é que nos outros esportes também as mulheres têm pouco espaço.